Alô, bom dia a todos e todas as pessoas presentes. Eu sou Maria Celeste Marques, vamos dar início já com um pouquinho de atraso. Passo a palavra primeiro à nossa diretora, professora Ana Cláudia Tavares, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui para esse seminário internacional, né, que está sendo organizado pela professora Maria Celeste, a professora Laura Murray e a professora Cristiane Brandão, e que é fruto, né, a professora Maria Celeste, da própria gestão, né, da professora Maria Celeste na direção do NEP, que promoveu, né, e contribuiu para a promoção de convênios internacionais, entre eles esse convênio com a Universidade de York, né, que a gente tem o prazer de receber a professora Amanda Delísio, e em andamento o convênio com a Universidade de Porto, que a gente está com o prazer de receber a professora Conceição Nogueira nesse seminário internacional, e a todos vocês, né, para esse debate. Então, quero só agradecer, dar as boas-vindas e já passar, né, para a professora Maria Celeste fazer as apresentações. Obrigada, professora Ana. Bom, quero agradecer então às duas professoras, a professora Amanda, a professora Conceição, e a todas as demais pessoas que estarão aqui como oradores e oradoras, né? A professora Richarles, que está ali atrás, né? A professora Eliane, onde está? A professora Eliane está aqui, está lá atrás também. A professora Rosângela Pereira, a professora Cecília Soares aqui à frente, né? E teremos ainda o professor Henrique, que chegará um pouquinho mais tarde. Enfim, a todos nós empenhamos aqui o nosso agradecimento em nome da UFRJ, do NEPDH e do nosso Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Fazendo aqui uma breve memória, nós temos já há alguns anos alguma materialidade de trabalho com a Universidade do Porto, né? E a professora Laura Murray também, que esteve o tempo todo aqui à frente da organização, está e também representa o NEPDH no convênio com a Universidade de York, né? E também tem bastante trabalho já constituído com a Universidade de York, sendo que nós avançamos mais na formalização do convênio de York do que propriamente com a Universidade do Porto, né? Por questões burocráticas internas, enfim, mas que vamos formalizar. Então, isso não só atende à internacionalização, que é um indicativo importante para fins de CAPES e de reconhecimento do nosso programa, né, como principalmente possibilita, temos aqui vários egressos do nosso programa e alunos que estão nesse momento cursando e que têm interesses, né, em internacionalizar seus próprios currículos e às vezes não sabem os caminhos, né? Então a gente está construindo caminhos também, né? E esse seminário é uma proposta. Então fizemos um primeiro seminário em que eu e a professora Cristiane, por favor, para se apresentar também, né? Estivemos presentes representando o PPDH, né, o nosso programa de políticas públicas e direitos humanos, falando da nossa temática, que é gênero, estudo de gênero. Nós temos uma disciplina nesse programa que são Mulheres, Justiça e Direitos Humanos, não é? Então nós já estamos no 5º seminário, né? Vamos para o 5º agora. Seminário, vamos fazer um seminário internacional também aqui no NEP em setembro, tá? Que vamos receber autoras latino-americanas, né? Então a proposta será realmente discutir gênero, mas na perspectiva do Cone Sul. E, enfim, nesse diapasão é que nós temos dialogado com a Universidade do Porto, mais especificamente com a Faculdade de Psicologia, né, o laboratório de coordenação da professora Conceição e com a professora Liliana Rodrigues, que lamentavelmente não pôde estar presente, tá? Mas é uma querida que soma muito conosco, e temos no canal do NEP no YouTube, assim como nós vamos subir esse evento, temos lá o evento que tivemos a oportunidade de fazer com a professora Liliana Rodrigues. Então pode ser visitado e ela pode ser conhecida, bem como o trabalho que é desenvolvido também lá no Porto, tá? Bom, quero especialmente agradecer aqui algumas pessoas e personalidades que vieram nos prestigiar, entre eles
né, o professor José Agripino, que está lá ao fundo, nosso egresso também do Programa de Políticas Públicas e Direitos Humanos e atual presidente da primeira comissão de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo do Rio de Janeiro, na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, nós temos a honra de tê-lo aqui presente, mas também de estarmos somando esforços e termos uma representação da UFRJ nessa importante e histórica intervenção que a OAB passa a fazer. Né? Então, muito obrigada, José Agripino, pela presença. Temos aqui 2 representantes também da Patrulha Maria da Penha, queremos agradecer, né, a presença de ambos, participando do debate. Temos também a professora Valquíria, né, também da Faculdade de Administração, né, e eu espero não estar esquecendo mais ninguém, para além dos palestrantes, mas sejam todos e todas muito bem-vindas, né, e vamos ao debate. Sim, fui pega de surpresa aqui, mas então bom dia, só quero desejar a todas e todos um ótimo evento, né, Laura? Foi uma costura que nós fizemos com Portugal e Canadá, né, aproveitando a oportunidade de ouvir essas professoras queridas, então muito bem-vindas também e vamos ouvi-las então. Bom dia a todo mundo. Eu queria também dar continuidade aos agradecimentos. Queria muito agradecer, assim, eu vou falar um pouco da parte estrutural e logística também do dia, mas queria primeiro agradecer Murilo, que está aqui, que é uma força fundamental, muito parceiro aqui no NEP, que ajudou a garantir que tudo esteja funcionando. E também dizer que é um prazer, Amanda, estar aqui. Como a Celeste comentou, né, a gente começou esse convênio logo acho que eu entrei, que eu já trabalho há uma década com a Amanda em projetos de pesquisa nessa área do trabalho sexual, violência de Estado, direitos das prostitutas. E essa é a primeira vez. Amanda está aqui, tem uma turma dela que está aqui de uma disciplina de saúde global, que Amanda é professora. E imagina vocês que sonho, né? Uma disciplina da universidade no qual inclui uma vinda para o Brasil, 10 dias tudo pago. Então, são alunos com muito sorte, né? Que estão aqui passando 10 dias com várias experiências, conhecendo vários lugares. Então, né? Depois vou falar rapidinho em inglês também, agradecendo a vinda deles, mas para explicar. Essa é uma coisa muito boa e também nos traz vários desafios, porque a gente não temos, né, recursos para tradução simultânea mesmo. Então, a gente tem vários artifícios, gambiarras, eu dito, para dar conta desse desafio. A gente vai ter a apresentação aqui em inglês e em português. O João Sodre, que é um egresso de destaque também aqui do PPDH, é um prazer estar aqui, e ele vai estar traduzindo para Amanda, que eles também colaboram há um tempo em pesquisa, então você conhece muito bem. E João vai traduzir para ela, e eu vou, na próxima mesa, eu vou ajudar também. E Amanda tem 2 alunas bilíngues brasileiras que também vão dar essa força. E a gente tem os textos traduzidos em inglês. Estamos começando, infelizmente, a professora Miriam Ventura, que teve uma questão familiar de saúde, ela não vai poder estar com a gente. Mas eu estava pensando que como temos essa questão da tradução nessa mesa, é 10h30, a gente pode ir até 11h30, né, porque na próxima mesa tem o professor Richarles e a Dani, e aí a gente termina até as 3. Então, sem mais delongas, vou falar rapidinho em inglês o que acabei de falar, só para dar as bem-vindas ao pessoal do Canadá. E aí vou repassar justamente para Amanda e para João, que vai dar também uma introdução à Amanda do mini-bio dela, né? Okay. So I was just saying, just to welcome you all as well, who are here from Canada. And we're going to you'll see, we'll have, Amanda obviously will speak in English, we'll have text in English also for you all to read. And then maybe later we can organize a little triads of translation, those of us that speak both languages. But welcome. It's a pleasure to have you all here today too. And so, muito obrigada, Amanda, né, nessa parceria que continua. Devo falar também, Amanda e eu tivemos uma ótima notícia. A gente teve um projeto
aprovado agora um projeto grande que vai ser em parceria com a Casa NEM e com a Organização de Prostitutas, um projeto de pesquisa de 3 anos. Então, estamos comemorando um pouco também esse projeto novo com financiamento do Fundo de Ciências Sociais de Canadá. Então, obrigada e passo para você. E tem café, não pode comer aqui no auditório, por isso não tem comida aqui, mas fica na vontade de pegar água, café lá. E faremos um intervalo muito rápido depois da mesa da Amanda para organizar o passo. Oi, gente, tudo bem? Ótimo estar aqui de volta. Eu sou egresso do programa de mestrado, 2017. A Amanda é uma colega importante, a gente tem trabalhado há bastante tempo. Vou fazer uma introdução aqui rápida, depois a gente conversa. A Amanda Delísio é professora assistente de Cultura Física, Política e Desenvolvimento Sustentável da Escola de Kinesiologia e Saúde da Universidade de York. Sua pesquisa envolve saúde, informalidade, desenvolvimento urbano em cidades que sediaram mega-eventos. E o trabalho dela é informado por mulheres cis e trans em economias populares no sul global. Bom, acho que é isso, uma descrição rápida. Eu traduzi aqui do inglês rapidinho. Bom, obrigado. Vou passar para a Amanda. Obrigada, João. Obrigada a todos os meus estudantes e colegas Laura Murray e Maria Veronica Diaz Kramer and Joan Sartre. Minhas amigas, colleagues but friends. So I'm so appreciative of all of you for helping with the organizing and for supporting me as always throughout my career, but also my personal life. So thank you. It feels good to be in the room. Obrigada also aos estudantes. Thank you to the students from Canada that are representing us so well, from all over and from different cultures, Bangladesh, Irani, Ukraine, Philippines, all Brazilian, but Paraguay, but all Canadian. We're all here together representing York, and I just feel so proud, Sadi, and I feel so proud to have you all and to be traveling with you. So thank you so much. Não, a Amanda só agradece pela participação de todos e enfatiza que são canadenses, mas vêm tem ascendências variadas, Bangladesh, Índia, Paquistão, Irã, enfim, uma diversidade de alunos que são do Canadá, mas tem essas conexões variadas. So today I'm just going to be speaking about some work that we've started with colleagues in Los Angeles who are set to stage the FIFA World Cup, the Super Bowl, the NFL Super Bowl, and the Olympic Games in 2028. Ok, por sediar eventos de reconhecimento global, por sediar eventos de reconhecimento global, a Copa do Mundo de 2026, o Super Bowl de 2027, Jogos Olímpicos de 2028, Los Angeles, especialmente a região sul da cidade, tornou-se um ponto focal de intensos processos de urbanização. So the area's designation, South Los Angeles in particular's designation as a business improvement district in 2017 marked the beginning of targeted urban planning and economic strategies, while the 2024 classification of the Greater Los Angeles area as a national security special event by the Secretary of Homeland Security further accelerated the expansion of federal policing strategies. A designação da área como Distrito de Melhorias para os Negócios, em 2017, marcou o início do direcionamento de estratégias urbanas e econômicas, enquanto a designação da Grande Los Angeles como um evento nacional especial de segurança, concedido em 2024 pelo secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, acelerou ainda mais a expansão de estratégias federais de policiamento. So these interventions, often justified through rescue narratives that frame the Figueroa corridor or the Figueroa district as a hotspot for human trafficking, tend to obscure the realities and structural inequalities experienced by local communities and reinforce stigmatizing narratives of criminality.
Essas intervenções, frequentemente justificadas através de narrativas de resgate, tratam o eixo Figueroa, uma área que inclui uma avenida importante da cidade, como um ponto crítico do tráfico sexual humano, deixando em segundo plano as subjetividades das comunidades locais, minimizando as desigualdades estruturais enfrentadas por estas e reforçando narrativas que estigmatizam ao associá-las à criminalidade. In the wake of the catastrophic January 2025 wildfires, one of the most destructive and costly urban climate disasters to date, and with future climate-induced urban wildfires looming, South Los Angeles stands as a stark emblem of urban life under late capitalism. Após os incêndios florestais catastróficos de janeiro de 2025, um dos desastres climáticos urbanos mais destrutivos e custosos até hoje, e com a perspectiva de novos incêndios urbanos induzidos pelas mudanças climáticas iminentes, o sul de Los Angeles se destaca como um símbolo contundente da vida urbana sob o capitalismo tardio. So as a Canadian researcher with expertise and some experience in urban impacts of sport events, I was contacted by the Sidewalk Project, which is a harm reduction organization in Los Angeles led by individuals with lived experience providing gender-specific services and housing support for unhoused people, sex workers, and people who use drugs in order to conduct a 3-year research project. Sorry, I'm not sure whose phone this is. Do you want me to answer it? Tem telefone. Como pesquisadora canadense especializada nos impactos urbanos de mega-eventos esportivos, formei uma equipe para coordenar e colaborar com o The Sidewalk Project, uma organização de redução de danos sediada em Los Angeles, liderada por pessoas que vivenciaram em primeira pessoa situações diversas. O projeto oferece serviços específicos relacionados a questões de gênero e providencia apoio habitacional para pessoas em situação de rua, trabalhadores sexuais e usuárias de drogas, com o objetivo de realizar um projeto de pesquisa colaborativa de 3 anos. Este estudo investiga os padrões de policiamento, bem como as forças gentrificadoras que atuam de forma coordenada, com foco em seus efeitos sobre as comunidades do sul de Los Angeles. So this collaborative study examines patterns of policing and allied gentrifying forces, focusing specifically on their efforts and impacts on communities in South Los Angeles, so members of the Sidewalk Project. Previous studies have documented how rescue narratives continue to shape anti-trafficking security assemblages, which frequently operate in partnership with law enforcement agencies, including the LAPD, or Los Angeles Police, often under the guise of combating trafficking. In practice, however, these initiatives often shift focus away from trafficking itself and instead focus on the criminalization of sex work and agentic practices such as alternative massage, holistic medicine, and community-led security efforts. These frameworks routinely compel sex workers, or those merely perceived as such, to adapt narratives of victimhood or conform to respectability politics to access services, resources, and to avoid arrest. Estudos anteriores documentaram como narrativas de resgate continuam a moldar os chamados arranjos de segurança antitráfico, frequentemente operando em parceria com agentes da lei, incluindo o Departamento de Polícia de Los Angeles, sob o pretexto de combater o tráfico de pessoas. Na prática, no entanto, essas iniciativas muitas vezes não focam no tráfico propriamente dito, concentrando-se na criminalização do trabalho sexual e de práticas adjacentes, que incluem massagens alternativas, medicina holística e iniciativas de segurança comunitária. O enquadramento em questão frequentemente obriga trabalhadoras sexuais ou pessoas apenas percebidas como tal a aderir a narrativas de vitimização e a políticas de respeitabilidade para acessar serviços, obter recursos e evitar o encarceramento. So as Elizabeth Bernstein has observed, the term trafficking has then become synonymous with all forms of prostitution, eclipsing earlier struggles of sex workers and migrant rights groups. Within this conflation, racialized sex workers are routinely denied recognition as victims and instead vilified for asserting their autonomy in a world that simultaneously commodifies and hypersexualizes their bodies. Brandy Summers shows how blackness is commodified across urban economies, yet profits seldom return to black communities. Similarly, Hernandez
critiques dominant narratives that pathologize the aesthetics of Black women and Latina femininity, reinforcing binary logics of excess and modesty that obscure the nuance and creative resistance of gendered racial identities. Como observa Elizabeth Bernstein, o termo tráfico tornou-se sinônimo de todas as formas de prostituição, deixando em segundo plano as lutas anteriores pelos direitos de trabalhadoras sexuais imigrantes. Nesse processo de confusão conceitual, trabalhadoras sexuais racializadas são rotineiramente privadas do reconhecimento como vítimas e, em vez disso, são vistas como vilãs por afirmarem sua autonomia em um mundo que simultaneamente mercantiliza e hipersexualiza seus corpos. Summers discute como a negritude é mercantilizada nas economias urbanas, embora os lucros raramente retornem às comunidades negras. Da mesma forma, Hernandes critica as narrativas dominantes que patologizam as estéticas das mulheres negras e a feminilidade latina, reforçando lógicas binárias de exagero e modéstia, obscurecendo nuances e formas criativas de resistência que envolvem identidades de raça e gênero. This dynamic is especially stark in Los Angeles. A recent UCLA report, or the University of California in Los Angeles, revealed that although Black residents constitute only 8.5% of the city's population, they account for 37% of arrests related to prostitution. Carceral feminist frameworks, rooted in crime control, traditional family values, and the rhetoric of victim rescue, may generate public sympathy for certain women of color, but often do so by reinforcing narratives that cast Black and Latino men as inherently criminal and beyond redemption. Nationally, researchers from the National Institute of Justice in the U.S., the Research Development and Evaluation arm of the U.S. Department of Justice, found that 62% of individuals prosecuted for sex trafficking are Black. Williamson and Marcus argue this figure to be likely an undercount, noting that Black men are disproportionately targeted and subjected to sentencing disparities so extreme that they may account as practices of systemic human rights violations. Essa dinâmica se manifesta de forma especialmente contundente em Los Angeles. Um relatório recente da Universidade da Califórnia em Los Angeles revelou que, embora pessoas negras representem apenas 8,5% da população da cidade, elas correspondem a 37% das prisões relacionadas à prostituição. Marcos do feminismo carcerário, fundamentados no controle do crime, em valores familiares tradicionais e na retórica do resgate da vítima, podem até atrair o apoio do público geral e a certas mulheres racializadas. Mas frequentemente isso ocorre através de narrativas que retratam homens negros e latinos como intrinsecamente criminosos e não passíveis à ressocialização. Em nível nacional, pesquisadores do Instituto Nacional de Justiça, órgão de pesquisa, desenvolvimento e avaliação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, constataram que 62% das pessoas processadas por tráfico sexual são negros. Williamson e Marcus argumentam que esse número provavelmente está subestimado, destacando que homens negros são desproporcionalmente visados e submetidos à condenação, possivelmente gerando violações sistêmicas de direitos humanos. Furthermore, the Trafficking Victims Protection Act defines anyone under the age of 18 who exchanges sex for money as a trafficking victim and reclassifies adults associated with them, including those who assist or profit, as traffickers subject to 15 years to life in prison. This legal framework has fueled aggressive prosecution efforts, with nearly half of federal trafficking cases from 2008 to 2010 involving minors. Yet the anti-trafficking's reliance on moralized portrayals of sex work, often accompanied by public panics, frequently obscures the structural conditions and lived complexities that lead young people into and keep them within sex work. As a result, these initiatives often produce policies that fundamentally misalign with the actual needs of the youth that they claim to protect. The alliances formed between carceral feminism and state power ultimately serve to legitimize intensified policing under the guise of humanitarian protection. Além disso, a Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico define como vítima de tráfico qualquer pessoa menor de 18 anos que troque o sexo por dinheiro e classifica como traficantes, sujeitos a apenas de 15 anos de prisão perpétua, os adultos associados a essas pessoas, inclusive aqueles que as auxiliam ou obtêm lucro. Esse enquadramento legal fomenta uma persecução penal agressiva.
quase metade dos casos federais de tráfico autuados entre 2008 e 2010 envolvem menores de idade. No entanto, a dependência do movimento antitráfico a retratos moralizantes do trabalho sexual, muitas vezes acompanhados por pânicos coletivos, frequentemente obscurece as condições estruturais e complexidades vividas que levam jovens ao trabalho sexual e os mantêm nele. Como resultado, essas iniciativas acabam por gerar políticas profundamente desalinhadas com as necessidades reais das juventudes que alegam proteger. As alianças entre o feminismo carcerário e o poder estatal legitimam um policiamento intensificado sob a aparência de proteção humanitária. Yet the harms are not abstract. Heightened policing has contributed to the erasure of sex work from public spaces, severely complicating outreach and harm reduction efforts. This trend has been exacerbated by the passage of FOSTA SESTA in 2018, which dismantled online platforms vital for advertising, safety screening, and peer support. In their absence, many, especially trafficking survivors, people with disabilities, and other marginalized groups, have been forced into more precarious and dangerous street-based work. Mas esses danos não são abstratos. O aumento do policiamento contribuiu para o apagamento do trabalho sexual dos espaços públicos, dificultando seriamente os esforços de alcance e redução de danos. Essa tendência foi agravada pela aprovação do FOSTA SESTA, em 2018, que desmantelou plataformas digitais vitais para publicidade, triagem de segurança e redes de apoio mútuo. Com o fim desses espaços, muitas pessoas, especialmente sobreviventes de tráfico, pessoas com deficiência e outros grupos marginalizados, foram forçadas a retornar a formas mais perigosas de trabalho nas ruas. The ongoing displacement and erasure of communities, and within them their histories, memories, and cultural presence, mirror processes observed to the lead up to the 1984 Olympic Games, also hosted in Los Angeles. At the time, redevelopment efforts catered to affluent, predominantly white households, contributing to the displacement of low-income residents and a 23% rise in average household income in South Los Angeles. Operation Hammer, a militarized policing campaign, facilitated renewal, quote-unquote renewal, in the area by intensifying state surveillance and violence against Black, Brown, and low-income Angelenos. These patterns of state violence laid the groundwork for the 1992 Rodney King uprisings, and they persist today. O deslocamento e apagamento contínuo de comunidades, e com elas suas histórias, memórias e presenças culturais, relembram processos nos preparativos para os Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles. Na época, os esforços de reurbanização favoreceram lares ricos, predominantemente brancos, contribuindo para o deslocamento de moradores de baixa renda e um aumento de 23% na renda média domiciliar do sul de Los Angeles. A Operação Hammer, uma campanha de policiamento militarizado, facilitou a renovação, entre aspas, da área por meio de intensificação da vigilância estatal e da violência contra pessoas negras, latinas e de baixa renda. Esses padrões de violência estatal contribuíram para a revolta de 1992, após o caso Rodney King, e persistem até hoje. Albeit often couched within masculine narratives of violence, in February 2025, LAPD officers from the Foothill Division, the same division that brutally beat Rodney King, fatally shot a Latina trans sex worker, Linda Meron, an all too familiar outcome of militarized urban policing that sex worker organized and migrant rights groups are continually forced to confront and resist. Such coverage frequently centers hyper-masculinist tropes of gang conflict or public disorder in these spaces, thereby obscuring the gendered, racialized, and class dimensions of state violence and marginalizing the experiences of those like trans women of color who exist at these most lethal intersections. Ainda que muitas vezes enquadrados em narrativas masculinizadas de violência, em fevereiro de 2025, policiais da divisão Foothill da Polícia de Los Angeles assassinaram Linda Becerra Morano, uma trabalhadora sexual translatina. Um episódio, infelizmente, nada incomum, tem um pequeno erro, que resultou do policiamento urbano militarizado, o qual ativistas do trabalho sexual e de direitos de imigrantes enfrentam e ao qual resistem. A cobertura mediática tende a focar em clichês hipermasculinos de conflito de gangues ou de desordem pública, deixando em segundo plano as dimensões de gênero, raça e classe social que pautam a violência estatal,
marginalizando as experiências de pessoas que, como mulheres transracializadas, vivem nas interseções mais letais das opressões. So in January 2024, we launched a community-based participatory study in collaboration with the Sidewalk Project to examine more critically these patterns of LAPD enforcement in South Los Angeles. Residents and outreach workers had observed intensified policing following the city's selection as the host of the 2028 Summer Olympics. In response, we focused on prostitution-related misdemeanors and human trafficking-related felonies, charges often framed as protective, but which our analysis reveals to be deeply punitive in practice. Em janeiro de 2024, lançamos um estudo participativo comunitário em colaboração com o The Sidewalk Project para examinar os padrões de atuação da polícia no sul de Los Angeles. Moradores e agentes comunitários haviam observado uma intensificação do policiamento após a escolha da cidade como a sede das Olimpíadas de 2028. Em resposta, focamos em contravenções relacionadas à prostituição e em crimes graves relacionados ao tráfico humano. Acusações frequentemente apresentadas como protetivas, mas que nossa análise revela serem profundamente punitivas na prática. We began by analyzing publicly available LAPD arrest data from January 2010 to March 2025, concentrating on prostitution-related offenses. After cleaning and standardizing the data set, excluding incomplete entries, and recording variables or recoding variables for race, which was initially listed as descent, and gender, which is only listed as sex within a binary, we used SPS to aggregate arrests by month, race, and gender. Iniciamos analisando dados públicos de prisões efetuadas pela Polícia de Los Angeles de janeiro de 2010 a março de 2025, concentrando-nos em crimes relacionados à prostituição. Após organizar e padronizar o conjunto de dados, excluindo registros incompletos e recodificando variáveis de raça, listadas como ascendência nos registros da Polícia de Los Angeles e gênero, listado como sexo, usamos o SPSS para agregar prisões por mês, raça e gênero. To assess how demographic fact, English is also hard for me. To assess how demographic factors shaped arrest patterns, we applied a negative binomial regressive model, appropriate given the overdispersion in arrest counts. One model measured the main effects of race and gender, and a second included an interaction between intersectional assessment dynamics. The final data set was contained into 1,810 monthly groupings, but representing 51,465 prostitution-related arrests in the last 15 years. Para avaliar como os fatores demográficos influenciam os padrões de prisão, aplicamos modelos de regressão binomial negativa apropriados, dada a superdispersão dos dados. Um modelo mensurou os efeitos principais de raça e gênero, enquanto o outro envolveu termos de interação para avaliação de dinâmicas interseccionais. O conjunto final contém 1.810 agrupamentos mensais, representando 51.465 prisões relacionadas à prostituição. So our key preliminary findings, and these are just preliminary findings for now, was that black individuals who comprise, again, just 8.5% of LA City's population were nearly 4 times more likely to be arrested than white individuals and accounted for 65.2% of all loitering with the intent to engage in prostitution arrests. This is a statute that was actually repealed in 2022, following evidence that it disproportionately targeted black and transgendered women, contributing to discriminatory policing and likely violations of the 2020 California Racial Justice Act. Alarmingly, this repeal is now under threat with the introduction of the California Assembly Bill 379, which is currently under review. We also observed that Latin individuals were 3.5 times more likely to be arrested than white individuals. Black women were nearly twice as likely to be arrested than black men, and Latin women were also significantly less likely to be arrested than Latin men, although noting that, again, police don't record any type of trans or non-binary statistics within their sets, only gender within the binary of male-female. And finally, white women were 3 times more likely to be arrested than white men. Os principais resultados incluem o seguinte: pessoas negras, que compõem apenas 8,5% da população de Los Angeles, tiveram quase 4 vezes mais chances de serem presas do que pessoas brancas.
representando 65,2% de todas as prisões por permanecer com intenção de se prostituir. É um tipo penal. Norma penal revogada em 2022, após evidências de que esta atingia desproporcionalmente mulheres negras e trans, contribuindo para o policiamento discriminatório e a provável violação da Lei de Justiça Racial da Califórnia. De forma alarmante, essa revogação está ameaçada pela apresentação do projeto de lei 379 da Assembleia da Califórnia, atualmente em revisão. Pessoas latinas tiveram mais de 3,5 vezes mais chances de prisão do que pessoas brancas. Mulheres negras tiveram quase o dobro da chance de prisão em relação a homens negros. Mulheres latinas tiveram probabilidade significativamente menor de prisão que homens latinos. E mulheres negras tiveram quase 3 vezes mais chances de prisão que homens brancos. A Amanda lembrou aqui que os dados são bem binários, né? Por isso eles aparecem dessa forma aqui, os dados fornecidos, né, pela documentação oficial. So we report these findings with caution, recognizing that the LAPD records records categorize sex within this rigid binary of male-female, and thereby erasing the identities and lived experiences of non-binary and gender non-conforming individuals. Notably, of more than the 51,000 prostitution-related arrests, also, it's important to note that fewer than 0.01% involved minors. Undermining the claim that such laws primarily serve to protect youth from exploitation. So the people most targeted in these arrests are women, and not many arrests are have the involvement of youth. These findings really expose the enduring racial and gender disparities in prostitution-related policing that is often framed as intended to protect women and children, raising serious questions about those protections or whose protections these laws truly serve. Apresentamos esses dados com cautela, reconhecendo que os registros da Polícia de Los Angeles categorizam o sexo de uma forma binária, masculino e feminino, apagando identidades e experiências de pessoas trans, não binárias e de gênero não padrão. Notavelmente, tem as mais de 51 mil prisões relacionadas à prostituição, menos de 0,01% envolviam menores, colocando em xeque a alegação de que tais leis protegem prioritariamente jovens da exploração sexual. Esses achados expõem a persistência das disparidades raciais e de gênero no policiamento da prostituição, levantando sérias questões sobre quem essas leis realmente protegem. So then we next examine the felony human trafficking arrests, which have nearly doubled in the recent years. From 2010 to 2019, the LAPD recorded 219 arrests. From 2020 to 2025, that number has surged to 210. So you're nearly equaling the previous decade in less than half the time. This shift from misdemeanor charges to felony prosecutions signals a clear escalation in punitive enforcement. The disparities are particularly stark when we look at the trafficking felonies, where Black individuals count for 81.5% of all LAPD human trafficking arrests, despite comprising, again, only 8.5% of the city's population. Em seguida, analisamos prisões por tráfico humano, que quase dobraram nos últimos anos. De 2010 a 2019, a Polícia de Los Angeles registrou 219 prisões. De 2020 até o início de 2025, esse número saltou para 210, quase igualando a década anterior em menos da metade do tempo. Essa mudança de contravenções para acusações criminais representa clara escalada punitiva. As disparidades são gritantes. Pessoas negras representam 81,5% de todas as prisões por tráfico realizadas pela Polícia de Los Angeles, apesar de serem minoria na população da cidade. So rather than reflecting a protective mandate, these trends reflect a racialized expansion of the carceral state, where anti-trafficking rhetoric serves to justify intensified surveillance, criminalization, and importantly, displacement from urban areas of heightened speculation. Esses dados não refletem uma política protetiva, mas sim uma expansão racializada do Estado carcerário, onde a retórica antitráfico justifica a intensificação da vigilância, criminalização e deslocamento. So our spatial analysis, which is the third component of the project, reveals further cause for concern,
Drawing on the 20,000 geocoded LAPD arrest records, we observed clear clustering of enforcement in historically over-policed and low-income neighborhoods, especially those most recently adjacent to proposed Olympic venues. Arrests are highly concentrated in areas like South Figueroa, where the Olympic-related redevelopment appears to be reinforcing punitive responses to poverty rather than addressing its structural causes. Nossa análise espacial, terceira etapa do projeto, revela motivos adicionais para a preocupação. Com base em aproximadamente 20 mil registros georreferenciados de prisões da Polícia de Los Angeles, observamos a clara concentração da repressão em bairros historicamente superpoliciados e de baixa renda, especialmente aqueles próximos a áreas propostas para eventos olímpicos. As prisões se concentram em locais como o Corredor Figueroa Sul, onde a reestruturação urbana relacionada às Olimpíadas parece reforçar respostas punitivas à pobreza, em vez de abordar suas causas estruturais. So these localized patterns are deeply entangled within broader security agendas. And for those that want a more interactive version of this map, the QR code will take you to the website where you can see a further breakdown of this to zoom in and out. Sorry, that was... You want to translate that? Yeah. Okay. Sorry, that lost you. You have like further information online, right? Yeah, Você pode usar o QR Code para acessar mais informações sobre esse estudo. E o mapa interativo. E um mapa interativo. So since 2022, California's Office of Emergency Services has received over $250 million from the Department of Homeland Securities for emergency responses, criminal justice, and anti-trafficking initiatives. These programs are increasingly shaped by counterterrorism measures. Just last month, the Department of Homeland Security awarded an additional $59 million to the City of Los Angeles through Urban Areas of Security Initiative. Although framed as terrorism prevention, these funds are now explicitly tied to the enforcement of the Trafficking Victims Protection Act, as grantees have to comply with that act. Esses padrões locais estão profundamente entrelaçados a agendas federais de segurança. Desde 2022, o Escritório de Serviços de Emergência da Califórnia recebeu mais de $250 milhões do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para resposta emergencial, justiça criminal e iniciativas antitráfico. Esses programas são cada vez mais moldados de acordo com políticas antiterroristas. No mês passado, o DHS concedeu mais de $59 milhões para Los Angeles através da Iniciativa de Segurança de Áreas Urbanas. Embora apresentados como prevenção ao terrorismo, esses fundos estão agora explicitamente vinculados à aplicação da Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico. So this convergence of anti-trafficking and national security logic signals another dangerous shift. The expansion of federal policing under the humanitarian guise of victim protection. In practice, these frameworks inflict harm on the very communities they purport to safeguard through heightened surveillance, aggressive enforcement, and spatial displacement. Despite overwhelming evidence that human trafficking does not increase during mega events, and Professor Laura Murray's work will attest to this, this myth continues to present, and it's resurfacing in a recently proposed legislation in California, which is Assembly Bill 549. 549 directs the California Office of Emergency Services to coordinate anti-trafficking operations for upcoming mega events, including the World Cup, the Super Bowl, and the Olympics. This bill mandates formal agreements with the host city, the development of security protocols, and state reimbursement for local law enforcement, effectively underwriting these carceral infrastructures that we already know are affecting marginalized communities. Essa convergência entre antitráfico e a lógica de segurança nacional sinaliza uma perigosa transformação. A expansão do policiamento federal sob o disfarce humanitário de proteção às vítimas. Na prática, esses mecanismos causam danos às comunidades que dizem proteger, por meio de vigilância intensificada, repressão agressiva e deslocamento espacial. Apesar da evidência consistente de que o tráfico humano não aumenta durante mega-eventos, este mito persiste, ressurgindo em propostas legislativas recentes como o projeto de lei 549 da Califórnia.
Esse projeto ordena que o Escritório de Serviços de Emergência da Califórnia ordene operações antitráfico para mega-eventos futuros, incluindo a Copa do Mundo de 2022, o Super Bowl de 2027 e as Olimpíadas de 2028. O projeto exige acordos formais com cidades sede, desenvolvimento de protocolos de segurança e reembolso estadual para a aplicação da lei local, financiando na prática a expansão da infraestrutura carcerária em comunidades já marginalizadas. So the targeting of neighborhoods near Olympic development zones, which are marked by the white dots, since 9/11, is not accidental, nor is the gendered nature of enforcement. Since 9/11, major sporting events have become sites of militarized spectacles governed by masculinist narratives of threat, protection, and national security. While scholarly and policy discourses on mega events often center male-coded violence or economic displacement, our findings reveal a more insidious and systemic pattern. What is needed is more intersectional and feminist analyses that expose how anti-trafficking enforcement, counterterrorism policy, and urban development intersect to produce new iterations of state violence. A violence that is not novel in its function, but deeply rooted in historical patterns of racialized control. These forms of harm disproportionately target racialized women, gender-diverse individuals, and communities engaged in survival economies shaped by dual forces of both organized state abandonment and formalized state violence. That is, through both deliberate action and strategic neglect, state and capital create cycles of disinvestment, dispossession, and criminalization, ultimately exposing and exploiting the very population they claim to protect. O direcionamento a bairros próximos às zonas de desenvolvimento olímpico não é ocasional, nem a natureza de gênero dessa repressão. Desde o 11 de setembro, grandes eventos esportivos tornaram-se espetáculos militarizados, regidos por narrativas masculinistas de ameaça, proteção e segurança nacional. Enquanto discursos acadêmicos e políticos frequentemente destacam violência masculina ou deslocamento econômico em mega-eventos, nossos achados revelam um padrão mais insidioso e sistêmico. São necessárias análises feministas e interseccionais que exponham como a repressão antitráfico, políticas de antiterrorismo e a reestruturação urbana se cruzam para produzir novas formas de violência estatal. Violência que, embora não seja inédita em sua função, está enraizada em padrões históricos de controle racializados. Essas formas de violência atingem desproporcionalmente mulheres racializadas, pessoas de gênero diverso e comunidades em economias de sobrevivência, moldadas pelas forças duplas do abandono estatal organizado e da violência institucionalizada. Ou seja, por meio de ação deliberada e negligência estratégica, o Estado e capital criam ciclos de desinvestimento, desapropriação e criminalização, explorando, no fim, as próprias populações que afirmam proteger. Desculpa, a gente está um pouco desviado. Okay, so anecdotal reports from the Sidewalk Project. Detailed intensified police harassment, surveillance, and violence in South Los Angeles, and that prompted our analysis of publicly available arrest data. Our findings confirm that there are, as reported by the community, a significant increase in police in South Los Angeles, particularly in the Figueroa corridor, which substantiates their long-standing reports of targeted repression. Relatos da equipe do Sidewalk Project detalhando o aumento da perseguição policial, vigilância e violência no sul de Los Angeles motivaram nossa análise dos dados públicos de prisões efetuados pela polícia de Los Angeles. Nossos resultados confirmam um aumento significativo da presença policial na região, especialmente ao longo do corredor Figueroa, corroborando denúncias de repressão seletiva feitas há anos por comunidades locais. So despite the city attorney Heidi Feinstein Soto's insistence that ongoing arrests are necessary to combat trafficking, data tell a different story, that misdemeanor prostitution charges are declining, yet felony level human trafficking arrests are rising, and they're disproportionately impacting Black and Latino individuals. This shift illustrates how anti-trafficking rhetoric is strategically deployed to expand a more punitive reach of the state and facilitate urban redevelopment in the areas of Olympic transformation. Apesar da insistência da procuradora da cidade,
de que as prisões em curso são necessárias para combater o tráfico, os dados contam outra história. As acusações de contravenção por prostituição estão diminuindo, enquanto prisões por tráfico humano, classificadas como crime grave, estão aumentando, afetando de forma desproporcional pessoas negras e latinas. Essa mudança evidencia como a retórica antitráfico é mobilizada estrategicamente para expandir o alcance punitivo do Estado e viabilizar a reestruturação urbana, sobretudo em áreas destinadas à transformação olímpica. Anti-trafficking nonprofits like Journey Out and CAST operate within this broader carceral assemblage. They're receiving millions in public funding from agencies including the LAPD. They're being paid by the LAPD and the Department of Justice. Though presented as survivor-centered, these funding streams often reinforce coercive frameworks that demand compliance with law enforcement in exchange for safety. Worse still, these federal grants from Homeland Security import counter-terrorism logics now into anti-trafficking work, which heightens surveillance and intensifies these harms. ONGs antitráfico como a Journey Out e CAST atuam nesse arranjo carcerário ampliado, recebendo milhões de financiamento público de órgãos públicos, como a Polícia de Los Angeles e o Departamento de Justiça. Embora se apresentem como centradas nas vítimas, essas fontes de financiamento muitas vezes reforçam estruturas coercitivas que exigem a colaboração com a polícia como condição para garantir segurança. Pior ainda, subsídios federais do Departamento de Segurança Nacional trazem para o campo do antitráfico lógicas de contra-terrorismo, ampliando a vigilância e agravando os danos. So our tracking of the Urban Areas Security Initiative reveals how the Department of Homeland Security funds intended to prevent or respond to terrorism are now being channeled into local law enforcement agencies that also have to comply with the Trafficking Victims Protection Act. And this continued convergence produces a troubling alignment then between sex workers, trafficking survivors, and so-called terrorists are increasingly governed under the shared logic of this threat. Fusion centers in the U.S. are now, which are once the focus of counterterrorism, now target sex working communities, transforming low-level offenses into felonies and life-altering consequences. These developments are not accidental. They reflect the expansion of the prison industrial complex and the ways in which sport are used in that complex and the reinforcement of sex work now as a national security threat and threat to the cis-heteropatriarchal order, thereby legitimizing the state repression in the name of public safety and economic progress. Nosso monitoramento da Iniciativa de Segurança de Áreas Urbanas revela como os recursos do Departamento de Segurança Interna, supostamente destinados à prevenção do terrorismo, ao terrorismo, vêm sendo canalizados para operações policiais locais que devem ainda se alinhar à lei de proteção às vítimas de tráfico. Essa convergência institucional leva a um alinhamento preocupante. Trabalhadores sexuais sobreviventes do tráfico, chamados terroristas, entre aspas, passam a ser governados por uma mesma lógica de ameaça. Centros antes voltados ao contra-terrorismo passaram a mirar comunidades de trabalhadores sexuais, transformando infrações leves em crimes graves com consequências devastadoras. Esses desdobramentos não são acidentais, refletem a expansão do complexo industrial prisional por meio do esporte e a reafirmação do trabalho sexual como uma questão de segurança nacional e ameaça à ordem cis-heteropatriarcal, legitimando a repressão estatal em nome da segurança pública e do progresso econômico. So the spatial analysis further reveals this logic and how it plays out on the ground, which is why the mapping is really helpful. The Figueroa Corridor has long been a site of ICE policing, has once again become a focal point of displacement for the Games. As the 2028 Olympics approach, the state is weaponizing anti-trafficking enforcement to surveil, clear, and rezone space for redevelopment. Arrests clustered clearly in low-income, as observed from the map, low-income racialized neighborhoods bordering Olympic and reinvestment zones. Here, policing functions not merely as crime control or the control of crime or individuals, but also to dictate the rights and who is actively able to occupy urban space. A análise espacial revela ainda como essa lógica se manifesta no território. A Amanda enfatiza a importância do mapa que a gente mostrou aqui. O corredor Figueroa, historicamente alvo de policiamento moral, voltou a ser epicentro de deslocamentos forçados. Com a aproximação das Olimpíadas de 2028, o Estado tem instrumentalizado o discurso antitráfico para vigiar, limpar e reconfigurar o espaço urbano visando a reurbanização. As prisões se concentram em bairros racializados e de baixa renda que fazem fronteira com zonas de investimento olímpico.
Nesses locais, o policiamento não busca apenas conter o crime, mas definir quem tem o direito de ocupar o espaço urbano. So even in the shadow of this carceral expansion, we're continually inspired by sex workers who resist using sexuality to rebel against colonial gender violence, as has been taught to me so intimately through the work in Rio. Their acts of care, mutual aid, and solidarity, embodied by groups like the Sidewalk Project, or Casa Nem, or Coletivo Puta da Vida, challenge the systems designed to criminalize and erase them. This resistance is not just survival, it's insurgent placemaking, a radical reimagining of safety, justice, and belonging beyond the limits of state recognition. Mesmo à sombra dessa expansão carcerária, trabalhadoras sexuais continuam resistindo, utilizando a sexualidade como forma de insurgência contra a violência de gênero colonial. Seus atos de cuidado, solidariedade e ajuda mútua, como os praticados pelo The Sidewalk Project, confrontam diretamente os sistemas que buscam criminalizá-las e apagá-las. Essa resistência não é apenas sobrevivência, é uma forma de reivindicação insurgente do espaço, uma reimaginação radical da segurança, justiça e pertencimento, para além dos limites do reconhecimento estatal. So as the Sidewalk Project, or Coletivo Puta da Vida, or Casa Nem reminds us, the true vice is not in the sale of sex, but in the unchecked expansion of neoliberal urbanism that displaces, criminalizes, and abandons entire communities. The reliance on sex workers, the resilience on sex workers is a political act. It speaks to the power of a feminized, racialized labor force on the front lines of intersecting struggles for housing, for bodily autonomy, community safety, and for the right to remain. Their fight is not only against criminalization, but it is for the future, our future, forged on their own terms. Como nos lembra o The Sidewalk Project, o verdadeiro vício não é a venda de sexo, mas sim a expansão desenfreada do urbanismo neoliberal que desloca, criminaliza e abandona comunidades inteiras. A resiliência das trabalhadoras sexuais é um ato político. Ela evidencia o poder de uma força de trabalho feminilizada e racializada que ocupa a linha de frente de lutas interseccionais, por moradia, autonomia corporal, segurança comunitária e pelo direito de permanecer. Sua luta não é apenas contra a criminalização, mas pela construção de um futuro sob seus próprios termos. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Eu acho, a gente tem alguns minutinhos, não queria, acho que uma oportunidade de fazer perguntas, né? Não sei se as organizadoras acham que a gente tem uns 15 minutos, talvez. A gente, talvez pela questão da tradução, é melhor a gente fazer uma rodada, né? João traduz, né, para a Amanda a pergunta e ela responde. A Cristiane já vi. Eu gostaria, mas se alguém tiver uma pergunta também, eu abro mão depois eu converso. Eu queria não fazer uma pergunta, mas uma intervenção, assim. Pode ser? Parabéns, professora, pela pesquisa. Eu posso falar esse microfone? Aqui, ó. Parabéns, professora, pela pesquisa. Para mim foi bem importante entender como as coisas estão acontecendo, né, em Los Angeles. E aí, apesar da gente estar falando aqui de uma questão relacionada à prostituição, ao tráfico de mulheres, né, tem um recorte, digamos assim, racial, de gênero muito grande, importante. E eu percebi também que a gente precisa, quando faz a leitura, né, de um trabalho como esse, sempre ter em mente, né, que, como a gente está falando aqui de direito, né, que são através de legislação que eles fazem esse tipo de opressão, né? Então, que o direito não é um instrumento de transformação social. Então, acho que a gente sempre que trabalha com esses dados, né, que estão relacionados com o direito, a gente tem que sempre ter em mente. Eu estou falando isso porque eu sei que muitas pessoas aqui não são do direito, né? Então, eu acho importante, eu que sou uma pessoa do direito, trazer esse ponto para a gente pensar essas opressões que são feitas com a legalidade, assim como um exemplo bem extraordinário que eu vou dar, como aconteceu com a escravização no Brasil, que era uma coisa legalizada, né? Então aqui é uma opressão legalizada que a gente percebe. E um dado também que me chamou muita atenção foi com relação às mulheres negras, né?
as mulheres negras serem sempre as mais oprimidas dentro desse contexto aqui também, como acontece em todo o mundo em que a gente tem a diáspora negra sobrevivendo. Obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou passar para... Posso fazer também para... João está traduzindo para Amanda, but just to translate as well for others, she's bringing this important point that this is looking at, it's important to realize that the law is not always what's going to guarantee justice. And so here we're seeing how repression is done in the name of the law. And she comes from a legal background, she's a lawyer, and so bringing this question of how it's important to look at how the law can also be repressive. And especially looking at what happens to Black women and how it's racialized violence in that sense. Qual que é seu nome? Laura Machará. Sim, você é brasileira aqui. Obrigada, Laura. Agora tem Cristiane, tem mais alguém? E a Celeste. E Charles. Obrigada, professora Amanda, pela exposição, por esses dados, pela pesquisa. Me chamou logo a atenção, primeiro, a questão do higienismo, foi até uma palavra, né, que veio à minha cabeça durante a exposição e depois apareceu no slide, no texto. Me chamou também muito a atenção a forma de controle social da presença dessas pessoas, então, através da legislação criminal, né, como Laura estava falando, Laura Strolab estava comentando, quer dizer, é através da interpretação da norma penal que se faz esse controle social e da possibilidade ou não da presença desses corpos estarem naqueles locais, naquele território, né, ou como se faz a eliminação das pessoas, da circulação das pessoas numa via pública através de uma interpretação de uma norma criminal e de toda a movimentação do aparato estatal repressor a essas pessoas. Como eu venho trabalhando há muitos anos com feminismo sim, mas com feminicídio especificamente, me salta aos olhos o fato de haver uma violência feminicida estatal contra essas mulheres, né? No momento em que empurra as trabalhadoras para uma zona que é de mais risco, de maior risco, né? Que faz com que elas se encontrem na rua, porque não podem estar nas suas casas, né? Não podem exercer o seu trabalho em outros espaços. E essa exposição, então, ao maior risco é referendado pelo próprio Estado. Quer dizer, se há a morte de uma mulher como essa trabalhadora trans, né, latina, se deu também em função dessa lógica, né, de violência do próprio Estado contra essa mulher. E aí eu pergunto especificamente, se vocês... Primeiro, como é que é o feminicídio? Se a professora saberia me explicar como é o feminicídio para o Canadá, se tem uma previsão legal e como que o Canadá interpreta o feminicídio. E se esses casos de mortes das trabalhadoras do sexo, eles têm sido vistos como casos de feminicídio na justiça canadense. O que você dá? A Celeste fala direto, depois o Charles e a gente quer que eu traduzo logo. Você quer fazer as traduções das perguntas? Posso fazer rapidinho. Vou só fazer o resumo do que a Cristiane, né, trouxe a questão. In English, right? So Cristiane brought this question about how we saw again the law being used for the social control and the question of gentrification, which was very present as well, which is something we see, making parallels also to a lot of what we see here in Brazil. And basically an elimination of people by the law. So very similar also to kind of what Laura was bringing up her questions. So in a lot of ways, it's a state feminicide that we're seeing that's what's happening. And so she was thinking about in Canada, so what is feminicide in Canada, and if these cases of deaths of sex workers are categorized as such in Canada.
Bom, parabenizo também, seu trabalho é inspirador, né? Porque o levantamento desses dados, sem dúvida, são fundamentais. Nós que lidamos com políticas públicas necessitamos deles, né? Para o nosso manuseio e manejo, sem dúvida. Eu, particularmente, faço pesquisa com gênero e trabalho. E lá como aqui, nós identificamos nos mega eventos não só o tráfico humano, na repressão ao trabalho sexual, entre aspas, na medida em que também há todo um apelo, né, no tocante à movimentação econômica da atividade dos profissionais do sexo, normalmente em mega eventos, né, e aqui, muito especialmente no Rio de Janeiro, não é diferente. E nós temos levantamentos de dados também com relação a trabalho escravo, situações de degradância, de trabalho exaustivo e escravização, normalmente de mão de obra de pessoas indocumentadas, né, e que estão no arco do tráfico humano. Então, assim, a sua pesquisa nos inspira também a pensar esses dados e a repressão policial que dá um anteparo para a ocorrência da escravização, né? De que modo nós temos que fazer esses links, né, na medida em que eles se correlacionam. Então, foi extremamente esclarecedor e inspirador. Quero agradecer e acho que precisamos estreitar o diálogo também, para além do tráfico humano, a questão da escravização, quer de profissionais do sexo, quer de profissionais outros, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no último Rock em Rio, trabalhadores que estavam em condições degradantes e trabalho exaustivo, submetidos a uma jornada ilimitada, sem alimentação devida, sem refrigeração, num buraco, né, contratados para estar nos bastidores do Rock em Rio. E o Ministério Público do Trabalho interviu aqui no Rio de Janeiro e conseguiu localizar essa situação e consequentemente, responsabilizar não só o governo do Estado, né, a estatalidade, mas também as empresas que diretamente contrataram esses profissionais. Então, lamentavelmente, é uma recorrência, né, que se mostra tanto lá em Los Angeles como aqui em outros lugares, nessas situações de mega evento. Nós, defensores de direitos humanos, temos que estar muito atentos a essas ocorrências. Obrigada. So Celeste, just to give a little context as well for the students, Celeste is part of an important and large research group here. Vou falar só uns meus GPT aqui para dar essa, that is focused on studying issues of contemporary slave labor and also issues around trafficking. And so she was saying it was very important what you said, and that, inspiring to think about these links, and it also shows how it's important to not think only about trafficking and these links around sex work, but also slave labor that happens. And so if we see in the mega events here, this use of slave labor. And so there was just, for example, Rock in Rio, which is it's like Lollapalooza, or one of these giant, 4 or 5 days concerts. And there were instances of people working in exhaustive conditions, slave-like conditions, in the restaurants. I think it had to do with kind of the eating areas, and the Ministry of Labor got involved in this case. But how it's important, and something that we see a lot in our own work, is this unequal focus on the sexual aspect. And in fact, there's lots of other kinds of slave labor happening. So she thinks it's important to connect these. I'm not sure if anyone else would comment. I'll pass to Yashar. Bom dia, muito obrigado, Amanda. É uma intervenção muito rápida. A sua apresentação pautou muito forte o tema da interseccionalidade, mas especialmente a questão do território me soou muito interessante. No Brasil, especialmente no contexto dos megas eventos esportivos, em 2016, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, a gente teve uma incidência muito forte das denúncias de práticas de remoção, de remoção de diferentes grupos populacionais. O seu trabalho apresenta a ampliação de práticas de criminalização com foco nas profissionais do sexo associadas às áreas de atividades do evento esportivo, das Olimpíadas. Me veio à mente, se você também tem trabalhado, tem interesse de trabalhar, essa comparação com as práticas de remoção
espaços como uma cidade do Rio de Janeiro, em que isso foi muito evidente, né? Não apenas para as profissionais do sexo, mas especialmente populações mais pauperizadas nas regiões, também nas regiões desses megas eventos esportivos. So Rachel's was highlighting the issue around the territories and how your presentation showed that we see that the police using these as strategies also to remove populations, which is what happened in Rio around the mega events in 2016, the Pan American Games, which I think were just before that. And so asking if you've thought about kind of a comparative look at looking how the state and the police have been used in these areas to remove and expose populations, and not just in the certain territories, but also like here in the Olympic Games, it wasn't just in the favelas or certain areas, you know, it was also in kind of other urban parts of the city. Is that good? Rochelle speaks English too. Perfect. Any other question? Mais alguma pergunta antes de que eu devolvo para a Amanda e a gente aí fecha e tá, aí você faz direto, sim, claro. Aí poderia passar para I think to start, I think that these really, I appreciate the connection between the uses of the law or the lawlessness of law. And I think it's really interesting in both cases to think about how these things become what we consider legal and formal versus informal and illegal are complete constructions and abstractions by the state. And I see that specifically within Canada. I mean, although this wasn't a focus of my topic, it's probably the reason why part of the reason why I do this work was that one of the largest and most notorious, infamous murderers within Canada was Robert Pickton, who at the time of the Olympic Games was on trial, and I was a student living in that city where he was, and he was killing en masse Indigenous sex workers in the downtown east side, and these cases were going on for 30 years without being properly investigated. And so you see the mishandling of particular instances of violence that becomes a state violence because it's uncounted by the state, and it goes unnoticed and allows a man like Robert Pickton to continue to kill for over 30 years within Canada. So although I don't look at specifically instances of domestic violence, I think Laura framed it very well in terms of state violence that occurs within Canada that is of course ongoing. And although not a specific target of this conversation, is one that's often in my mind as being someone who has grown up in those circumstances and seen that level of violence and dismissal or neglect of particular communities or women when denouncing violence or trying to speak of it. A Amanda agradece pela intervenção sobre o direito e não direito, né? O direito que não tem direitos, né? Esse comentário sobre isso, e a construção do formal, legal versus informal e ilegal, né? São construções do Estado. E sobre a questão do feminicídio, ela lembrou de um caso de uma pessoa que assassinou várias mulheres trabalhadoras sexuais indígenas. No caso, na verdade, elas foram desaparecidas, na verdade, até que houve um processo de 30 anos para que houvesse uma condenação por
por feminicídio do assassino, né? Então, primeiro teve essa questão do desaparecimento. Nem foi o primeiro desaparecimento até que se investigasse por 30 anos, se chegasse a uma condenação. No caso que ela citou no Canadá. Acho que foi muito. Ah, tá, perdão, tá um pouco longe, né? Assim, quer que eu repita isso? Não, tá. eu ia só falar uma coisa. Ah, tá. Eu só ia destacar também que ela comentou essa questão de que foi justamente esse caso que inspirou ela a estudar, né? Então, que é uma coisa muito estudada aqui no Brasil, né? Também sobre violência estatal, que não é só o não fazer, né? Que também é uma forma de violência. Então, de deixar de investigar, de deixar de dar importância também é uma forma de violência. So. I was actually thinking for Celeste's question. Yeah, in terms of the question around slave labor and circumstances in which and again, this ties to the question around the lawlessness of law, or like the state of exception, what a Gambin might call a state of exception. Canada, in 2023, we were able to meet with the UN Special Rapporteur for Slavery and Violence against Workers, and we had a really nice conversation between migrant, massage, alternative workers and also sex workers, but then also migrant laborers who are working within Canada in many of our agricultural sectors. And one of the things that was reported from that conversation, and one of the things I found really fascinating as a takeaway for this UN Special Rapporteur, was the fact that Canadians' very immigration system allows for labor exploitation to occur within the law, and that for workers to continue to experience violence because their visas were tied to their employer. So if they tried to report or denounce a labor violation, they would effectively be deported. And so this became very important in our conversations. It become very important now when we do bylaw, which is happening right now for Toronto with body rub parlors and massage parlors, a review of those bylaws, which most impact migrant sex workers, but also migrant massage workers, so people that provide holistic medicine at a very low cost, and so incredibly accessible healthcare, who are policed and fined and targeted and often face detention and deportation because they're labeled trafficked victims, even though that they speak out and write and assemble exhibitions to say that they are sex workers and they are proud of it, or that they are massage workers and they are proud of it, and they want to form alliances together. And so being a part of those conversations have been incredibly informative for me to see, what is perhaps already known and possible, but not enacted in our laws or bylaws. A Amanda comentou como o próprio sistema canadense de imigração favorece na exploração do trabalho, porque muitas vezes as pessoas, na verdade, têm um visto atrelado ao empregador. Então, qualquer tipo de denúncia fica bastante complicado, né? A pessoa fica com medo de retaliação, etc. Né? Acho que eu tocou um pouco nesse ponto. Aliás, posso fazer uma intervenção rápida? Isso me lembra muito o Catar. Eu passei um ano no Catar agora, dando aula, terminei meu doutorado, e foi um país também com uma questão muito séria, né? Bastante séria. A gente pode conversar depois sobre isso. And that's right, it's always the panic around 40,000 women and children trafficked for the games. But when I interview FIFA executives and ask them about the deaths in Manaus or Amazon for the stadium construction, or the labor violations happening in Qatar, they say that's a government problem, that's not a FIFA problem. That's beyond our jurisdiction. They sign the host city contracts. We don't enforce laws, and FIFA is sovereign in its own respect, but we're not upheld to their domestic laws. That's their problem. Quando a Amanda conversou sobre a questão das 40 mil pessoas desaparecidas ou envolvidas em exploração sexual, né, que foi uma das notícias que apareceram na época dos mega eventos no Rio, né, ela trouxe a questão da exploração do trabalho em Manaus, visando a construção do estádio, ou no Catar. E o representante da FIFA com quem ela conversou minimizou isso, dizendo que isso era um problema do Estado e não da FIFA. Assim. Então,
even following the very ball, even following the production, how did that ball get to the pitch? Following the different hands that touched that commodity before it was there, you'll see probably long lines of exploitation that FIFA doesn't care anything about. They care about protecting women and children that are allegedly trafficked. And they support and fund and allow trafficking organizations to caravan with them to do that. Só comentou, adaptando um pouco aqui, mas enfim, a Amanda comentou essa questão da FIFA dizer que se preocupa com as pessoas traficadas, entre aspas, né, mas não demonstra preocupação com esses casos de exploração do trabalho. And then in terms of the zones, I find it so interesting. I think Rio, especially Brazil, especially for me is so inspiring in terms of the urban literature, and translating and sharing that with students is always a joy of mine and pleasure, because I think it reveals what we're now observing and what we continue to observe in terms of this neoliberal expansion within cities like LA, and how communities are organizing, like Vila Autódromo, for example, to resist the construction of the Olympic Village, how that might provide a framework for future host communities. Sobre a pergunta do Richarles, a Amanda comentou que ela usa muito a literatura, né, sobre o autódromo, por exemplo. Os alunos, na verdade, vão, inclusive, nessa viagem, visitar a região. Né, então, a Aldeia Maracanã, a gente foi ontem, na verdade, a Aldeia Maracanã, então ela sempre traz esses casos comparativos. Acho que a gente, então, não sei se tem mais alguma, a gente pode, eu só ia complementar que, como eu já fui para Toronto e conheci também esse grupo que a Amanda comentou, que as trabalhadoras sexuais de Butterfly, né, ela falou que às vezes quando elas não têm como denunciar, se elas denunciam, como o João falou, as práticas laborais, elas correm o risco de ser deportadas e elas ainda são colocadas como vítimas de tráfico, embora elas são ativistas que falam que são trabalhadoras sexuais, que publicamente, né, então essa questão, né, que foi presente, queria só destacar essa uma coisa presente também que a gente vê a nível internacional. Alguém pode me falar a hora? Eu vou agora transferir para controle e logística. Então a gente tem 10 minutos talvez para um café, tem um lanchinho, a gente troca e prepara para a próxima mesa e a gente volta meio-dia. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, João, pela atenção.